Bom dia a todos e a todas. E o que nós somos hoje aqui, que eu costumo sempre falar quando eu dou palestra, quando me dão essa oportunidade, um ponto de luz. Mais um ponto de luz, né? Nesse bairro, nessa cidade. Por que mais um? Porque tem tantos outros aí que já estão acesos antes da gente. Quais são esses outros? Temos a Igreja Católica, as igrejas evangélicas. Eu moro perto, então eu venho a pé. Então você encontra de manhã Testemunho de Jeová, o irmão lá da Assembleia de Deus. O que eles estão fazendo? Da forma deles, que não é melhor ou pior do que a nossa, estão indo se encontrar, como eles dizem, com Deus, com Jesus, né? Prestar um culto. E nós também, nós viemos aqui para fazer isso, para ter uma aproximação com a espiritualidade, nos aproximarmos de Jesus, né? Nós viemos muitas vezes pedir, alguns vêm agradecer também. Então hoje, nesse momento, está se acendendo mais um ponto de luz, não só aqui próximo da gente, mas no mundo inteiro, né? Se a gente for considerar o tamanho, a imensidão do nosso planeta, quantas outras casas de oração que estão nesse momento, né, se curvando à espiritualidade, né, precisando ou pedindo uma orientação. Então é muito gratificante nós estarmos tendo essa oportunidade, né, de aprender, de quem está aqui em cima passar um pouco do conhecimento, mas principalmente aprender, porque quando eu falo, a primeira pessoa que ouve, quem está mais perto da minha boca sou eu mesmo, né? Então a mensagem chega primeiro a mim e depois ela vai se espalhando. Então nós temos que ser gratos também por esse momento, por estarmos aqui de alguma forma, agregando conhecimento, né? E principalmente se nós conseguirmos espalhar um pouco dessa luz ao nosso redor. O tema de hoje, né, como a Jo disse, missão espiritual em mundo material. Muitas vezes a gente para no nosso dia a dia, né? Algumas pessoas já teve esse questionamento, né? E eu acredito que hoje em dia essa parte espiritual ela está muito latente na vida das pessoas. Haja vista que os templos religiosos eles estão cada vez mais lotados. De alguma forma a nossa geração, o nosso momento de vida, ele está tomando conhecimento que não é só o mundo material que é importante. Tem algo além desse mundo que a gente vive. Tem algo além dessa vida aqui que a gente vive o dia a dia. Tem algo além da nossa vida material, da nossa vida profissional, da nossa vida diária. Então aquele questionamento de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou, parece que está cada vez mais se fazendo presente no nosso dia a dia. E a gente se pergunta, né? Quando a gente para se questionar isso, a gente muitas vezes fica perdido. O que eu tenho que fazer? Onde que eu vou procurar ajuda? Por que eu estou passando por isso? E a gente pensa em Jesus, pensa, né, nas entidades, pensa nos espíritos amigos, no anjo da guarda, em Deus, na divindade como um todo. Então a gente tem que entender, né? Existe essa necessidade da gente entender e onde que a gente procura e busca esse entendimento, né? Que para o espírita, né, a nossa bússola moral é o Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso Evangelho, né? O nosso, né? Talvez seria muita pretensão a gente falar dessa forma. Não é o nosso, é o Evangelho de todos, que é o Evangelho que Jesus deixou para nós. Mas ele tem uma interpretação que foi passada para Kardec através da espiritualidade. Então, o que tem aqui não é diferente do que a gente encontra na Bíblia Sagrada, na Bíblia que os nossos irmãos evangélicos estão lendo nesse momento, que os testemunhos de Jeová têm também,
Pode ser que algumas palavras foram colocadas ou traduzidas de forma diferente, mas a base é a mesma, né? Aquilo que Jesus ensinou não está diferente na Bíblia que o evangélico lê, que o católico lê e o que Testemunha de Jeová também lê. Então a bússola, nossa bússola é isso aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. A boa nova, né? Que o significado de evangelho é a boa nova. Então, eu vou ler um trecho bem rápido que foi dito a Kardec pelo espírito de São Luís em Paris em 1859, onde ele diz aqui, né, Kardec faz o questionamento: será a reencarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Aí a espiritualidade responde: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária, pois somente no mundo material, né, nesse mundo nosso aqui que a gente está vivendo, eles conseguem cumprir determinadas tarefas cuja execução Deus confia aos que reencarnam. Para os espíritos, né, para nós, isso é necessário, pois a atividade que eles têm de desempenhar ajuda-os a desenvolver a sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, considera igualmente todos os seus filhos. Ou seja, nós nascemos simples e ignorantes. Nós nascemos como espírito, ele quer dizer. Começamos dessa forma, todos com a mesma oportunidade. Ah, mas Petuel, como que uma pessoa se demonstra ser mais inteligente, a outra pessoa parece que financeiramente ela é mais, vamos dizer assim, capacitada, ela é mais desenvolvida, uma pessoa parece que ela, né, parece não, né, a gente sabe que uma pessoa ela vive melhor do que a outra. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio e cada um de nós faz o que quiser com esse livre-arbítrio. Então, às vezes a gente se questiona que Deus é injusto. Eu acho que todo mundo já passou por essa fase na vida. Deus não está olhando para mim. Deus ele não tem misericórdia de mim. Porque parece que a vida daquela pessoa, ela sempre é melhor do que a minha. Eu faço tudo e mais um pouco e nada dá certo. E para aquela pessoa parece que tudo flui. Isso a gente se questiona nessa vida. Só que a gente tem que ter um olhar mais amplo para isso, um olhar mais holístico para esse tipo de situação. Se nós estamos aqui, nós acreditamos em reencarnação. E aqueles que não acreditam têm que começar a considerar a reencarnação. Porque se Deus é justo, e o ser aqui é por minha conta, porque Deus é justo, por que Ele dá a oportunidade de iniciar uma vida para uma pessoa de uma forma e para outra pessoa de outra forma? Se Deus é justo, por que eu nasci debaixo de um teto, minha infância não foi aquela infância que a pessoa fala que nasceu com o rosto virado para a lua, né, no berço de ouro? Não nasci dessa forma. Mas teve pessoas que nasceram, né, em condições paupérrimas. Se Deus é justo, por que eu sou melhor que essa pessoa no sentido material? E aí que nós temos que considerar a doutrina da reencarnação. Por quê? Porque em uma vida de 80 anos, se compararmos que o espírito é eterno, não dá para a gente vivenciar tudo. E a própria doutrina nos traz essas experiências. E se a gente começar a olhar à nossa volta, no nosso dia a dia, faz todo sentido a gente pensar que sim, a reencarnação não é somente uma doutrina filosófica, algo criado pelo homem. É algo plausível, filosoficamente sim, e muitas vezes até cientificamente. Por que? Eu volto no ser. Se Deus é justo, por que eu nasci com as duas pernas, perfeito, eu ando, eu falo, eu enxergo, eu escrevo, tenho uma capacidade de raciocinar? E alguns irmãos nossos ao redor do mundo ou próximo da gente nasceram com defeitos físicos. Defeito talvez é uma palavra um pouco forte, mas
Com problemas físicos, talvez é forte também? Limitação. Exatamente. Onde está a justiça de Deus que me deu essa capacidade e para outro não? E é aí que entra a reencarnação. E é aí que a gente tem que estudar o que é a reencarnação para entender que aquilo que eu fiz ontem está refletindo no dia de hoje. Aquilo que eu estou fazendo hoje vai refletir no dia de amanhã. Então, por que nós precisamos nos atentar a isso? Porque o espírito está aqui para evoluir. O espírito está encarnado para se melhorar, para cultivar o amor, para amar o próximo, para seguir aquilo que Jesus deixou de mensagem para nós, para viver o Evangelho. Não adianta nada eu comprar o Evangelho, um livro bonito, com belas letras, com uma bela diagramação, interpretado, né? A gente vê que tem várias traduções, então uma tradução ela é mais rebuscada, tem um português, vamos dizer assim, mais difícil, aí o outro é mais fácil. Não adianta eu ter uma coleção de evangelho em casa se eu não pratico esse evangelho. Se eu não coloco o básico, o mínimo no dia a dia. E aí, aquilo que eu costumo sempre dizer aqui, isso vale para mim também, que a nossa escola, principalmente, é dentro da nossa casa. As nossas maiores lutas estão dentro da nossa casa. Aí você fala, nossa, Petuel, você vive uma luta dentro da sua casa? Deve ser muito difícil. Não, graças a Deus eu tenho um lar abençoado. Mas nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas. Aí por que você está dizendo isso? Porque as pessoas mais próximas da gente, elas estão ali porque nós temos que resgatar alguma coisa. Nós temos que aprender alguma coisa com elas. Nós temos que ensinar. E aí você sai da sua casa, você vai para o seu círculo de amigos e principalmente no seu ambiente de trabalho. Porque em casa, porque em casa você pode discutir com seu filho, você pode colocar ele de castigo, você pode, não que você pode, você não pode. Você pode ser ignorante com a sua esposa naquele momento e depois você pede perdão, pede desculpa e a vida segue e vice-versa. Mas no seu ambiente de trabalho, você tem que engolir a seco algumas coisas, não tem? Às vezes nós temos vontade de responder o nosso gestor, o chefe, o diretor, o CEO da empresa de uma forma mais ríspida, só que você é limitado. Você tem até a página 2 da forma com que você pode se comportar com ele. Senão você pode ser riscado da folha de pagamento. Não é? Então esses são os ambientes que a gente enfrenta as nossas maiores lutas. São esses os ambientes que nós temos que praticar isso aqui. O Evangelho de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por que eu digo isso? Porque aqui dentro do nosso ambiente, nós que trabalhamos na casa espírita, nós que sentamos aí, aqui é muito fácil nós sermos bonzinhos. Eu estou no portão, eu cumprimento, eu recebo, elogio o bigode do meu amigo aqui, ó. Muito gente boa, falo para ele, você tem um bigode estiloso, né? É fácil você ser simpático. Bom dia, dou um abraço no meu amigo Portuga ali, ó. Isso é fácil para nós aqui. A espiritualidade também ajuda, não é mesmo? A gente está aqui, eu estou vendo aqui mais ou menos umas 20 pessoas. Se alguém tá vendo menos, está complicado. Né? Pode ser que esteja vendo, né? Mas tem muito mais de desencarnados. Não só aqui, em outras casas, em outras igrejas. Mesmo os evangélicos que têm uma ressalva ainda, alguns até escondidos já acreditam, já estão começando a acreditar que sim,
os espíritos habitam entre nós, mas por um motivo de tradição, de crença, de que não queiram desrespeitar a hierarquia, acabam não, vamos dizer assim, confessando isso. Então nós aqui, é fácil a gente ser bacana, ser bonzinho, mas o que vale mesmo são aqueles próximos de nós, a nossa família, os amigos que nós vivemos no dia a dia. É isso que nós temos que praticar, o amor com essas pessoas. E isso vem de encontro ao tema de hoje, né? Missão espiritual e mundo material. Qual é a sua missão espiritual? Qual é a minha? Acho que muita gente já se perguntou isso, né? Eu estou aguardando a descobrir a minha missão espiritual. Aí você passa lá, 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é a minha missão? Eu vou ser um missionário, eu vou levar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. Algum dia eu vou fundar uma ONG, eu vou fundar um centro espírita, eu vou fundar uma igreja, né? Eu vou fazer parte de uma comunidade XYZ. Eu vou fazer isso, fazer aquilo. E às vezes a gente passa muito tempo preocupado em descobrir essa missão. E esquece dos detalhes do dia a dia. E pode ser que você já esteja, pode ser que eu já esteja nessa missão. Então, se você tem uma habilidade e consegue empregar essa habilidade para o bem de outra pessoa. Por exemplo, quem gosta de ouvir? Isso pode ser a sua missão. Se você tem uma habilidade de ouvir as pessoas, de ter paciência para emprestar o seu ombro, o seu ouvido para aquela pessoa desabafar, que hoje em dia o que está faltando é as pessoas ouvirem mais as outras. Às vezes você precisa de conversar, de desabafar. Então, quando uma pessoa chega perto de você e começa a falar, desabafar, para 5 minutos, tira 5 minutos do seu dia, do seu tempo, da sua vida e ouve aquela pessoa. Você pode estar sendo um terapeuta para ela, que às vezes a pessoa só precisa ser ouvida, ela só precisa ser notada. Ela precisa se sentir pertencida. E quando você ouvir essa pessoa, tenta analisar o momento dela. Às vezes a gente tem que ter sabedoria e não ser tão crítico. Não adianta a pessoa vir para você desabafar e você pegar e dar 2 marteladas nela. Não, mas você isso, aquilo, tal, etc, isso. Seja ouvinte. Tenta entender o problema dela. E se você muitas vezes acha, nossa, eu não aguento mais, você pode parar um momento e falar assim, vamos conversar. O que está acontecendo? Será que você não está agindo de uma forma errada? Tenta se colocar no lugar de outra pessoa. Então são esses detalhes do dia a dia que podem fazer com que nós descobramos a nossa missão espiritual. É que muitas vezes a gente quer algo muito grande, né? Eu quero ser um Divaldo Pereira Franco, esse tem uma missão. Um Chico Xavier, que bela missão. Nós somos menos importantes do que eles? Não. Mas eles tiveram responsabilidades maiores do que nós. Seria muita pretensão nós queremos chegar hoje, porque nós não sabemos o que temos noção, informações da literatura espírita, de psicografias, da vida difícil que eles tiveram tanto nessa quanto em vidas passadas. Então nós não podemos achar que nós só vamos ter uma missão se eu tiver uma vida como Chico Xavier, como Divaldo Franco. Não.
A sua missão hoje é ser mãe. Ah, mas eu não sou mãe. Você é tia. Ah, mas eu não sou tia porque eu sou filha única. Então é filha, porque você tem um pai, eu tenho uma mãe. Ah, mas eu não tenho pai, não tenho mãe. Alguém você tem que você possa ajudar. A nossa missão é fazer da nossa vida melhor e da vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor, que estão próximas da gente melhor. É isso que nós temos que entender. Petuel, eu não consigo fazer nada disso. Eu não tenho forças para fazer isso. Só que em algum momento você tem que parar e falar assim: eu tenho forças, eu sou filho de Deus. Se eu estou aqui, eu tenho um motivo. E você abraça isso com todas aquela energia que você acha que você não tem força, mas você tem força sim. Então a gente tem que começar a falar para nós mesmos, a criar esses mantras, como dizem: eu posso, eu consigo e eu vou fazer. Porque a gente gasta muita energia achando que a gente é incapaz. Isso não é para mim. Eu não consigo isso. Nossa, como pode? Jamais eu vou conseguir chegar no nível dessa pessoa. Você viu onde ela chegou? Não, isso não é para mim. Quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a acreditar nisso. A gente começa a ter fé no negativo. E é isso que não pode acontecer com a gente. Ter fé no negativo. Então a gente tem que começar a mudar a chave do nosso mental. Ah, eu sou uma pessoa sedentária. Ah, mas eu não consigo fazer academia. Eu não consigo fazer uma caminhada. Ah, jamais. Esse pessoal que faz maratona, hein? Aí você liga lá na televisão, esses dias eu estava vendo, maratona de Boston, maratona de Berlim, de Chicago, de Nova York. Nossa, essas pessoas viajam, né? E correm 40, 50, 60 quilômetros aí dessas maratonas. Ah, eu não consigo. Consegue se você começar a acreditar. Você tem que começar a acreditar de alguma forma. Lógico, se você pegar e olhar, tá lá passando na televisão, uma maratona de 40, 50 quilômetros. E se você hoje não faz nada, lógico que se você falar assim, não, nem se te der uma passagem jogar você na maratona lá, for sedentário, nos primeiros 100 metros você já tá pedindo socorro, né? Agora começa a se movimentar, começa a praticar exercício, se alimentar melhor. Seu corpo vai se acostumando com aquela rotina, com aquele desgaste. Daqui um ano você vai estar, um ano você coloca uma meta na sua cabeça, daqui um ano eu quero correr a São Silvestre, então eu tenho um ano para me preparar. Daqui 2 anos eu quero correr a Maratona de Berlim. Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar um passaporte, eu tenho que tirar um visto, eu tenho que juntar, guardar dinheiro, fazer um pacote de viagem. Isso é a mesma coisa na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu tenho dificuldade para perdoar. Eu tenho dificuldade para falar eu te amo. O meu pai, que é falecido, que Deus o tem em bom lugar, eu não lembro do meu pai ter falado para mim eu te amo. E quando eu tive meus filhos, antes de ter, eu sempre falava, como que vai ser? Porque o PE é uma pessoa, gente boa, isso, mas tem dificuldade de externar sentimento. Hoje eu não economizo. Então, eu te amo para os meus filhos é automático. Mas por quê? Porque eu coloquei dentro de mim que eu tinha que quebrar uma coisa que comigo não aconteceu. Então, a mais nova, hoje de manhã, né? Ela acorda lá, papai, você tá cheiroso. Eu falei, ainda bem, tomei banho. E eu te amo. Mas tem coisa mais gratificante? De graça. Sabe? Assim, é espontâneo. E a mesma coisa.
Chego para eles e falo, eu te amo. Mas eu não falo isso assim, eu sou sincero, não tenho muito essa liberdade com a minha mãe, que é uma pessoa sensacional, maravilhosa, porque talvez eles tiveram essa dificuldade de externar esse sentimento, de falar. Meu pai, de outra geração, uma geração mais antiga, eu sou o filho mais velho dele, e ele casou com 50 anos. Então, se ele estivesse vivo hoje, estaria com 91. Então, tinha um pouco desse bloqueio, talvez, né? Uma geração mais dura. E a minha, né? Vamos dizer que assim, não que é mais mole, é que está trazendo para os dias de hoje a importância de falar isso. Então, essas nossas dificuldades do dia a dia, nós temos capacidade de enfrentar, sim. A gente tem que quebrar essa barreira. Eu costumo dar exemplo meu mesmo, começo do meu relacionamento. Assim, eu ficava disputando, eu e minha esposa, para ver quem tinha razão. Isso é uma encrenca. Né? E mesmo você estando errado, você se fecha e não pede desculpa. É outra encrenca, duas encrencas. Porque você começa a criar um relacionamento tóxico. Então não há problema nenhum em você pedir desculpa. Quando você pede desculpa, você fica mais leve e você desarma a outra pessoa. Então, qual é a nossa missão espiritual? É isso. É a gente ser uma pessoa melhor no dia a dia. Eu vim aqui porque eu vou ser um palestrante daqueles. Eu vou falar para uma plateia, vou encher o estádio do Morumbi, né? Vou ser o Michael Jackson das palestras, né? Porque os shows do Michael era aquele absurdo, plateia, aquela coisa maravilhosa. Então, como palestrante, eu quero atrair aquele público, ou do Divaldo Franco. Não, você não precisa ser igual a eles. A sua missão pode ser ali, ó, ao redor. Você, como a gente costuma falar aqui, você ser um ponto de luz aonde você está. Não que nós vamos ser aquela pessoa, nossa, santa. Onde a pessoa chegou, nossa, paz. Se nós estamos aqui no planeta de provas e expiações, nós temos defeito, com certeza. Não estou falando defeito físico, não. Estou falando defeito moral mesmo. Que é uma coisa que a gente tem que começar a olhar para dentro de nós para parar de julgar o outro. Porque é só ela que é fofoqueira. Eu não. Porque só ele que faz coisa errada. Eu não. Porque só ele que cobiça o objeto do próximo. Eu não. Eu sou santo. A gente costuma falar isso. Costuma pensar isso. Só o outro que está errado. Nós somos corretos em tudo. Qualquer tipo de problema que a gente tem, o outro está mais errado que a gente. Então são esses detalhes. É isso que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. Essa é a nossa missão espiritual. E se porventura tem alguma coisa no nosso plano reencarnatório, porque antes da gente vir para cá, né, quando não é uma reencarnação compulsória, que é aquela que a gente tem que vir, né, à força, né, que nem lá no filme Soul, lá, que ele vai o desenho, né, que ele, eu quero ir, não, volta, né, falam que quando é compulsória, não, eu quero ficar aqui, não, você tem que ir, vai lá embaixo e resolve, pum, aí você tem que descer, né, como se você tivesse que descer, vir pra cá, e você vai passar por isso, você tem que passar por isso, mas muitas vezes a literatura espírita, né, traz para nós que a gente planeja aquilo que a gente vai vivenciar nessa encarnação.
Ah, eu vou ter uma esposa, eu vou ter 3 filhos, eu vou ser direcionado para trabalhar nessa área, tal. Vai me aparecer uma oportunidade assim, assado. Aí eu tenho que treinar a paciência. Então, muitas vezes, como que você treina a paciência? A paciência é um comprimido que você acorda de manhã, toma ele e o dia inteiro pode te dar porrada, pisar no seu pé. Você está no ponto de ônibus aguardando lá num dia de chuva que aí o carro vem, passa na poça de água, ele te molha todo e você fala assim, vai com Deus, Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, eu estou bem, estou sujo aqui, vou ter que voltar para casa, trocar de roupa, mas, né, você estica a mão para ele, né, dá um passe nele assim e tal, né, aquela coisa, né, a gente faz isso? Não? Né, normalmente eu costumo dizer, né, que isso não é, eu estou plagiando, mas uma vez eu li que quando você chega no domingo, faz uma oração pedindo para Jesus que a sua semana seja abençoada, com paciência. Na segunda-feira você já vai começar com alguma coisa diferente. O elevador vai estar quebrado, você vai acordar atrasado, aí você mora lá no 19. Aí tem 30 andares. Aí só tem o seu elevador funcionando, ele vem lá, 30, 29, 28. Aí quando chega no seu, tá lotado. Aí você espera ele subir de novo. Aí você vai de novo, quando chega no você entra, né? Você fala assim, gente, desculpa aí, não dá pra esperar, eu preciso descer. Aí ele vai descendo. Aí o que acontece? Você perdeu o ônibus, chega no serviço atrasado, você se esforça. Às vezes a pessoa que tá lá, o seu gerente, o seu gestor, ele não sabe que realmente aconteceu alguma coisa, ele não tá na sua pele, assim, na cabeça dele, ele acha que você tá fazendo aquilo de propósito, que você não é uma pessoa responsável. Não, mas parece que tá tudo dando errado no seu dia a dia, não é. E aí você vai indo, aí você entra no ônibus, o ônibus lotado, as pessoas sem paciência, você tá lá, a pessoa te empurra, aí você dá o sinal, o motorista passa direto, parece que dá tudo errado, né? Meu Deus do céu. Mas por quê? Como que a gente aprende as coisas? E vivenciando elas. A gente tem que treinar isso. Então eu não vou aprender a ser paciente num ambiente calmo, porque nada dali está instigando um defeito moral que eu tenho, que é ser impaciente. Não está. Eu vou falar para vocês aqui agora. Sejam pacientes. Tá todo mundo, né? Paciente. Eu tô fazendo alguma coisa? Agora ali falta 20 para as 11. Se eu tiver aqui falando 11h30, eu já vou ver gente assim, ó. O arroz está queimando, ele está falando demais, minhas costas já tá doendo, não aguento mais. Que nem o meu amigo Portugal falou, não aguento mais te ver, você que vai dar a palestra amanhã. Não aguento mais. Aí sim, a gente vai estar numa situação que a gente tem que exercitar a paciência. É isso que acontece. É que nem uma prova, né? Não adianta te darem lá uma prova, você tem que estudar, você tem que se capacitar para você pegar e enfrentar aquela prova naquele dia lá, o Enem da vida, ou uma prova, seja ela qual for. Você tem que treinar antes, exercitar antes, para quando chegar no dia, você conseguir passar por aquela situação. Então, missão espiritual no mundo material é isso. É o dia a dia. Os pequenos detalhes da vida. É isso que faz a diferença. É coisinhas pequenas que a gente vai mudando na nossa forma de ser, na nossa personalidade. É os nossos defeitos morais, que todos, com T maiúsculo, temos. Se nós estamos no planeta de provas e expiações, é porque ainda o mal, não vou falar impera, ainda o mal tem uma certa predominância. Mas nós estamos no caminho. O planeta está. Se a gente não se adequar, o planeta ele vai para o mundo
de regeneração e a gente continua no mundo de provas e expiações. Como assim? Se o planeta Terra vai ser promovido para um planeta de regeneração? Na casa do meu pai há muitas moradas. O universo, cientificamente, né, os grandes cientistas aí, né, já estão começando, ou já começaram, né, a reconhecer que existe sim a possibilidade de vida inteligente, sim, em outros planetas. E cá entre nós, um universo com bilhões de planetas, seria muita prepotência a gente achar que só o nosso tem vida inteligente. Muita prepotência. Então, não é só o planeta Terra que é planeta de provas e expiações. Há outros planetas. Então é muito chato você estar na quinta série, seus amigos serem promovidos para a sexta e você continuar lá na quinta série. Então vamos passar de ano. A gente tem que fazer as coisas para passar de ano. E é isso na nossa vida. A nossa missão espiritual é passar de ano. Passar de ano, passar de dia, semana, mês, ano, décadas. Sair dessa vida hoje melhor do que a gente entrou. Então a gente tem que respeitar o próximo, respeitar a religião do próximo. Estamos em 2022. Preconceito racial. Gente, inacreditável que a gente ainda conviva com isso. Estamos em 2022. Brasil, país que mais mata transexuais, que ofende, que a comunidade LGBT, etc, etc. Impensável isso. Já passou da hora da gente falar que nós somos filhos de Deus e estamos matando nossos irmãos. Estamos ofendendo os nossos irmãos. Já passou da hora. E mais cedo ou mais tarde a gente vai ser cobrado por isso. Então hoje, principalmente, a gente fala de amor, mas a gente não pratica o amor na sua totalidade. Ah, mas eu não sou perfeito. Sim, mas até quando a gente vai ficar nesse caminho de eu não sou perfeito? Vamos lutar para chegar na perfeição. Pelo menos começar. Então, Deus é amor. Então, vamos praticar esse amor. A nossa missão espiritual é a gente amar ao próximo, ser paciente, respeitar, ajudar na hora que a gente pode. Ajudar não é só na parte financeira. Eu não ajudo ninguém porque eu não tenho condição. Se você anda, você tem ouvido, você fala, você pode ajudar. A gente está vivendo dias aí conturbados, guerra, disputas políticas. A política hoje está dividindo a população. E não é só no Brasil não, isso não é exclusivo só no Brasil não. É uma onda mundial. Se a gente for ver as notícias, isso não é exclusividade aqui do Brasil não. Isso é mundial. A política, ao invés de unir as pessoas, que esse é o objetivo da política, é unir as pessoas. É você colocar lá pessoas no poder para administrar um conjunto de coisas em prol de todos, sejam eles de esquerda, direita, centro. Mas não. E nós estamos brigando com parentes, com amigos, defendendo políticos que são tão imperfeitos como nós. Nós estamos delegando a essas pessoas a resolução dos problemas das nossas vidas. Não podemos politizar, religião e política, elas não podem ser antagônicas. Mas a gente tem que prestar atenção nisso. Não vamos entrar nessa onda, porque isso cria miasmas no país inteiro. E a gente não precisa disso. Tem um livro muito famoso, Brasil, né? Coração do Mundo, Pátria do Evangelho.
quando que nós vamos conseguir chegar a isso de fato? Leiam esse livro, procurem ele. Deve ter PDF na internet, se não me engano tem na nossa biblioteca também. Então, muito cuidado com isso. A partir do momento que eu compartilho um post raivoso, defendendo um candidato X ou Y, eu não estou colaborando com nada. Aí eu estou criticando vocês aqui, quem está assistindo a gente? Não, porque eu já fiz isso. Muitas vezes eu falo aqui, às vezes eu não pratico orar e o vigiar. A gente ora e não vigia. É por isso que eu falo, é muito fácil eu falar aqui para você não fazer determinado tipo de coisa. Porque eu me preparei para estar aqui. Mas o mais difícil é eu praticar aquilo que eu estou falando aqui, mas eu tenho que praticar. Então é fácil ouvir, mas a gente tem que praticar. Então a nossa missão espiritual, qual que é? É nós nos melhorarmos no dia a dia, nos detalhes. É aquilo que faz você ir dormir com o pensamento tranquilo. É aquilo que você faz você deitar a sua cabeça no travesseiro e pensar, hoje eu não prejudiquei ninguém. Hoje eu não fiz mal para ninguém. Hoje eu fiz um bem para alguém. É isso que é importante, é isso que vai contar. Quando a gente desencarnar, que a gente chegar lá no mundo espiritual, não vai ter lá uma pessoa num portal, vai falar, me fale seus títulos. Ah, eu sou graduado em isso, pós-graduado em isso, eu tenho pós-doutorado em Harvard, eu tenho MBA em Wharton, em Yale, em essas melhores universidades do mundo. Eu fui CEO de tal empresa, eu fui gestor disso, eu fundei tal ONG, tal instituição. Bom, bacana. Você amou seus filhos? Você cuidou bem dos seus filhos? Você fez isso, fez aquilo? Nós temos um exemplo claro na literatura espírita. André Luiz. Foi um excelente médico. Mas ele ficou quanto tempo no umbral até ele ser resgatado e ter nos presenteado através de Chico Xavier com essa maravilhosa coleção de livros, né? Nosso Lar, Libertação, No Mundo Maior, entre outros livros. Então não adiantou ele falar, eu sou médico. Ele padeceu o sofrimento por conta das atitudes dele quanto encarnado. Então, não adianta eu chegar, olha, eu fui palestrante lá no Lar Cristão Maria de Nazaré. Eu quero um assento VIP aqui na colônia Nosso Lar. Não. Assento VIP. Né? Aí provavelmente vai ser, né, aquelas pessoas que cuidam de fila, né? Que olha assim, assento VIP? Tá bom. Fim da fila lá, vai. Próximo. Aí você olha aquela pessoa lá, não teve cargo nenhum, título nenhum. Aí você olha a pessoa, né? Pode entrar ali, meu irmão. Você cumpriu a sua missão com louvor. Você foi caridoso, você ajudou o próximo. Sem poder, você deu aquilo que você tinha para você, mas você teve mais compaixão do próximo e doou o tempo, doou o ouvido. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente pode fazer o mínimo, o básico, que para Deus é muito. Né? Não vamos esperar ganhar na Mega Sena para comprar 10 mil cesta básica por mês e doar para uma instituição de caridade. Vá lá na igreja evangélica, doe lá 1 quilo de arroz. Venha aqui no lar, faça uma doação, seja ela qual for. Aqui a gente tem o bazar. Você pode até doar lá um objeto, alguma coisa, um sapato, que a gente vende aqui no bazar. Você já está fazendo algo bom. Então a gente sim pode fazer muito com pouco. É só a gente querer. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a todos nós. Abençoe a vida de cada um.
né? Um excelente domingo. E a mensagem de hoje é essa, né? Para Deus, né? O pouco é muito. Então vamos melhorar passo a passo. Gratidão, que é caridade, né? Eu falo demais, né? Mas se a gente conseguir guardar e praticar 20%, a gente amanhã vai ser melhor do que hoje. E isso vale, tudo que eu falei aqui, vale principalmente para mim também. Nos conectar à espiritualidade, a Jesus, a Maria, aos mentores dessa casa, aos nossos mentores. E primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã de domingo, pela oportunidade de estarmos aqui vibrando amor e pela oportunidade de mais essa reencarnação. Que Jesus, nosso irmão maior, possa nos proporcionar bênçãos de cura, bênçãos de prosperidade, que nós possamos ser um ponto de luz aonde quer que nós formos, que da nossa boca saia mais palavras de construção, de amor, do que críticas desnecessárias. Que nós possamos ter paciência com o nosso próximo, que nós possamos ter paciência conosco, que Jesus possa nos ajudar a ter autocontrole sobre as nossas ansiedades, que nós possamos vencer os nossos medos, as nossas angústias, que nós possamos ter olhos para enxergar as possibilidades e as oportunidades que se apresentam no nosso dia a dia. Senhor Jesus, que cada uma dessas pessoas que aqui estão possam receber, Senhor, carinho, que elas possam receber a atenção daquelas pessoas que elas gostariam de receber atenção, mas que elas também possam, Senhor, entregar carinho e atenção para aquelas pessoas que esperam isso delas. Pai querido, Pai amado, abençoe aquelas também que aqui não puderem estar. Abençoe aquelas, Senhor, que os nossos pensamentos possam atingir a elas nesse momento. Senhor Jesus, mais uma vez, gratidão. Gratidão pela vida. Gratidão pelo amor que Deus e a espiritualidade direcione a nós nesse momento. Que assim seja, graças Senhor Jesus.